Louis não conseguia dormir, então entrou no castelo. Mas acidentalmente ouviu a conversa da arquiduquesa. Ele ouviu a arquiduquesa dizer que não conseguiriam manter os filhos juntos. Louis decidiu dar uma olhada e confirmar que era realmente a arquiduquesa. A senhora disse que continua ouvindo o filho renovando a voz. Quando olha para as crianças, a arquiduquesa entendia seus sentimentos. Mas para ele, vincular o filho falecido a essas crianças não era certo. Ele pediu à esposa que deixasse o filho ir, já que não havia como eles recuperarem a vida, mesmo que quisessem. Mas então, a senhora ficou brava e perguntou-lhe como ele poderia facilmente pedir a uma mãe que esquecesse seu filho. Desta vez, Louis entendeu que a senhora perdeu recentemente um filho e é por isso que ela tem sido extraordinariamente gentil com eles. Ele também testemunhou a senhora segurar a mão da arquiduquesa e implorar-lhe que aceitasse os filhos e filhas. Como esperado, Louis não gosta da ideia. No dia seguinte, muito cedo, Louis ainda estava pensando na conversa da arquiduquesa não fazia muito tempo. Então ele não conseguia acreditar que os nobres quisessem considerar adotá-los como seus herdeiros. O grão-duque de Camberg é membro da família real do país mais poderoso que governa o continente de Invernon. Ser filho adotivo de um grão-duque significa que Louis pode estabelecer-se instantaneamente como uma figura-chave no país. Ele lhe poderia dizer que deve ter sido uma proposta difícil, até mesmo da esposa do grão-duque, e acredita que a dor de perder um filho foi muito grande. Seria melhor para ele ir embora antes que as coisas ficassem mais complicadas. Mas ver as duas pessoas gentis sentindo a dor o deixou inquieto. Ele estava pensando em Finn. Acreditando que poderia discutir o assunto com a balsa, ele se assustou quando viu algo caindo na janela. Felizmente, foi Finn. Louis imediatamente abriu a janela e a deixou entrar. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve. Considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Finn imediatamente o abraçou e perguntou onde ela estava. Finn pede desculpas a ele e Louis diz a ela para sempre ficar ao seu lado. E Finn. Os gêmeos vieram de repente e ficaram felizes em ver Finn novamente. Eles então se aproximaram de Finn e Finn disse que agora eles poderiam partir novamente, agora que finalmente estavam juntos. Louis concordou com ela, mas ele honestamente disse a ela que uma parte dele está pensando em ficar um pouco mais. Finn pergunta por quê, e de acordo com Louis, os nobres foram gentis com eles e ouviram dizer que perderam recentemente o filho. Então ele acha que será um pouco estranho se todos partirem de repente. Finn ficou sem palavras, mas ficou surpreso com a decisão de Louis. Para Louis, eles não estavam em uma situação urgente e também poderiam reunir mais informações sobre o continente invernal. Normalmente Louis está muito calmo, mas agora Finn pode ver que ele é vulnerável em situações como esta. Porém, vê-lo tão carinhoso a faz querer salvá-lo ainda mais. Se Mestre Louis se sentir desconfortável, que tal fazer isso? Ela disse e Louis então permitiu que ela dissesse o que estava pensando. De acordo com Finn, os dragões consideram os primeiros encontros importantes desde os tempos antigos. De certa forma, o grão-duque e a grã-duquesa são os primeiros conhecidos de Louis. Então, ela sugeriu que Louis deixasse um presente simples e fosse embora. Ela deu o exemplo de que se o problema é não ter filhos, ela acredita que seria resolvido se o duque e a duquesa criassem um. Louis coça o cabelo e diz a Finn que criar um filho não é algo que possa ser feito tão facilmente. Ele então se encolheu quando fez algo. Ele percebe que eles não precisam dar o bebê ao duque e à duquesa imediatamente. E quando o filho nascer,
Ele acredita que não haverá problema se eles desaparecerem repentinamente. Ele reconheceu a ideia de Finn. Estava tão orgulhosa de saber que seu mestre gostou de sua sugestão. Louis então os convidou a se prepararem para o próximo passon. Depois de 1 hora, a duquesa estava sentada no terraço. Ela estava pensando pacificamente em algo, mas virou a cabeça no momento em que ouviu os gêmeos chamando-a. Os gêmeos a convidaram para brincar e a duquesa acreditou que os gêmeos estavam entediados. Então perguntou se eles queriam biscoitos. Os gêmeos responderam que está ótimo. Mas os dois sentaram-se para conversar com a duquesa. Enquanto eles estavam conversando, Louis estava no auge e ficou feliz que os gêmeos seguiram sua ordem. Ele confiava neles. Então, foi diretamente ao duque. O duque estava discutindo com seus 2 subordinados, mas fez uma pausa ao ver Louis bloqueando seu caminho. Louis estava sorrindo para ele, mas o duque ficou confuso. Você precisa de algo? Ele perguntou, mas Louis respondeu que não. O duque então perguntou, onde seus amigos? E Louis responderam que os gêmeos estavam brincando juntos com a duquesa. Você não tem medo de mim? O duque perguntou e Louis respondeu que não. Normalmente as crianças têm medo do duque e nem ousam se aproximar dele. Então ele se sente estranho ao ver Louis se aproximando dele, assim como seu filho. De repente, ele sorriu um pouco e carregou Louis e perguntou se ele queria brincar com ele. Louis mostrou entusiasmo ao responder que sim. Ele então caminhou, indo para sua sala de estudo com Louis, deixando seus 2 subordinados confusos, já que não conseguiam se lembrar de quando foi a última vez que o duque sorriu genuinamente. Depois de um tempo, as crianças se reúnem em sua sala e discutem o que aconteceu. Louis então perguntou aos gêmeos se eles completaram a missão com sucesso e os gêmeos saúdam e respondem que sim. Capitão, de acordo com Ken, eles se divertiram muito tomando chá e comendo biscoitos com a Grã-Duquesa. Louis ficou feliz com o relatório e perguntou a Finn se ela também completou sua missão. Finn estava segurando um papel e então relatou que o Grão-Duque Camberg geralmente acorda às 5 para iniciar suas funções. Por volta do meio-dia, depois do almoço, ele continua com as tarefas restantes e começa a treinar depois do jantar. Sua hora média de dormir é por volta das 23, e ele entra em contato com a Grã-Duquesa cerca de 5 vezes por dia. Após seu relatório, Louis a reconheceu por ter feito um ótimo trabalho. Kenny estava prestes a dizer algo a Louis, mas ela se dirigiu a Louis com o nome dele. Então Louis ficou irritado e a lembrou que deveria ser capitão. Capitão, fizemos o que você nos disse para fazer. Mas o que exatamente estamos fazendo agora? Kenny perguntou. E seu irmão Khan acrescentou que o que fazer uma criança tem a ver com brincar com a Grã-Duquesa. Louis ficou tão estressado com eles por pedirem demais, mas decidiu dar-lhes conhecimento. Ele disse que o relacionamento entre casais precisa ser íntimo para ter um filho. Além disso, ele acredita que o Grão-Duque e a Duquesa estão emocionalmente distantes devido à recente perda do filho. Se eles passam o tempo rindo e se divertindo com as crianças fofas, ele conclui que isso os ajudaria a levantar o ânimo. Ele também tinha certeza de que a tristeza de perder um filho desaparecerá gradualmente, passo a passo. Eles se sentirão mais confortáveis um com o outro. Então, naturalmente, uma história poderia ser escrita à noite. Por que escrever história à noite? Escreve melhor à noite? Kenny perguntou confusa. E nem mesmo seu irmão entendeu a última declaração de Louis. Louis acabou de dizer a eles que há algo que as crianças não precisam saber.
Ele então pegou o livro. Fazendo os gêmeos se sentirem confusos, ele colocou o livro sobre a mesa. É o livro das fórmulas alquimistas de elixires. 1000 variações. Vamos começar de verdade? Lewis proferiu. Finn estava olhando para o livro e perguntou a Lewis do que se tratava Lewis. Então, que encontrou este livro na biblioteca de seu pai, enquanto pesquisava maneiras de aumentar os efeitos do elixir. Ele experimentou vários elixires e foi pego por seu pai, e seu pai o selou depois de repreendê-lo. Ele nunca pensou que sua pesquisa para superar seu tempo limitado seria útil. Ele abriu o livro e encontrou o que realmente precisava, que era um elixir de êxtase para casais que estavam entediados. Foi dito no livro que algumas gotas deste elixir podem reacender a chama cada vez menor do amor. Havia também uma solução única. Um elixir com 100% de taxa de sucesso, designado para casais que desejam ter um filho. Lewis, de repente, abriu o armário e instruiu os gêmeos a não contarem a ninguém onde ele estava. Ele então lança sua magia e ativa sua habilidade de expansão. Depois disso, ele transformou o pequeno armário em uma sala espaçosa que ele acredita ser suficiente para fazer o elixir. Ele então sorriu quando estava pronto para começar. Depois de algumas horas preparando o elixir, Lewis ordenou que Finn fosse para a cozinha. Finn estava escondido em um balde e abriu-o lentamente para ter certeza de que ninguém poderia vê-lo. Ela estava segurando o elixir e seguiu as instruções de Lewis. De acordo com Lewis, ela deveria polvilhar essas poções sobre os ingredientes que o Grão-Duque e a Grã-Duquesa comerão amanhã. Ele também lembrou a Finn que as poções só deveriam ser polvilhadas com os ingredientes que o Duque e a Duquesa consumiriam. Mas agora, Finn não sabe quais ingredientes o Grão-Duque e a Grã-Duquesa comeriam. Ela ainda estava segurando a poção enquanto pensava no final. Ela borrifou as poções em todos os ingredientes que viu. Ela então foi até o depósito e decidiu polvilhar também os grãos, sabendo que o chefe também faria pão para a Grã-Duquesa e o Duco. Ela colocou na água e usou sua magia para espalhar os grãos. Absorveram a poção e Finn está feliz por ela ter completado sua missão. Ele então volta para Lewis para lhe dar um relatório. Na noite seguinte, Lewis apareceu na sala do Grão-Duque e da Duquesa. Se Finn fez o que ele instruiu, ele acredita que a comida que o Grão-Duque e a Duquesa comeram hoje deveria conter o elixir. Enquanto ele estava tentando descobrir, ele ouviu algumas empregadas passarem e conversavam sobre suas paixões, que de repente se confessaram para elas. Eles continuaram a ir embora sem ver Lewis. Então Lewis ficou aliviado por ninguém o ter visto. Ele continuou a espiar o quarto do Duque e da Duquesa, e viu a senhora sentada no sofá enquanto o marido estava de pé. O Duque pigarreou. Tentando acabar com o constrangimento, ele olhou para a esposa. Mas a senhora não se atreveu a olhar para ele. A senhora, ao mesmo tempo, se sentiu um pouco estranha. Foi o coração dela que continuou batendo forte. O Duque de repente segurou o ombro dela, e os dois de repente sentiram uma emoção emocionante em seus corações. Querida, você está excepcionalmente linda hoje. O Duque disse que surpreendeu a senhora. Os dois deram as mãos e fizeram amor. Mas Lewis não se atreveu a assistir mais. O mais importante para ele é que seu plano funcionou. Ele se assustou no momento em que os gêmeos apareceram de repente, perguntando o que ele estava fazendo. Lewis entrou em pânico e, imediatamente, tirou os gêmeos do quarto do Duque e da Duquesa. Ele então sorriu enquanto olhava para o quarto do Duque e estava feliz por eles terem feito o que precisavam fazer. No dia seguinte, o tempo está ensolarado, o que deixa a Duquesa feliz, pois já faz um tempo que não havia tanto sol. Enquanto caminhavam dentro do castelo, em direção ao quarto das crianças,
A duquesa percebeu o pânico da outra empregada. Ela então perguntou o que estava acontecendo, mas ninguém se atreveu a responder. Ela imediatamente abriu a porta do quarto das crianças. Mas a empregada lá dentro se assustou e a duquesa não viu ninguém além da empregada. Ela perguntou onde estavam as crianças e a empregada chorou e explicou que quando elas chegavam de manhã, as crianças não foram encontradas em lugar nenhum e eles ainda as procuravam entre as pessoas. Uma senhora ligou então para a duquesa e disse-lhe que havia uma carta sobre a mesa. A duquesa imediatamente o pegou e ficou chocada no momento em que o leu. Estava escrito na carta que as crianças presumiam que o duque e a duquesa ficariam surpresos com seu súbito desaparecimento. No entanto, há um encontro. Há também uma despedida. Eles disseram que estavam seguindo seu próprio caminho e agradeceram sinceramente pela gentileza durante sua estada no castelo e esperaram que o duque e a duquesa superassem a tristeza de perder seu filho rapidamente. Louis também colocou um desejo abaixo da carta dizendo que um novo destino viria para o grão-duque e a grã-duquesa. Ele também espera que os dois demonstrem tanto amor pela nova vida quanto lhes demonstraram. A última parte da carta é o nome de Louis e as demais. Depois de ler a carta, a grã-duquesa chorou e culpou-se por ter deixado que seus desejos sobrecarregassem os filhos. Havia também uma parte da carta que ela não conseguia entender. Essa é a nova vida que Louis mencionou algumas semanas depois. O grão-duque e a duquesa receberam boas notícias. O arcebispo disse-lhes que a senhora esperava uma nova vida. A senhora ficou confusa e o duque de repente agarrou sua mão. A senhora então se lembra da carta que recebeu das crianças. Ela ficou chocada e o duque concluiu que aquelas crianças já sabiam que a senhora iria conceber um filho. A senhora chorou de felicidade e disse que aquelas crianças poderiam ter sido fadas enviadas por Deus. Não podemos simplesmente deixar esta rara oportunidade passar. Abra os armazéns e distribua pão para todos os plebeus agora mesmo. O duque disse. Seus homens então ouviram seu comando e o comércio ficou feliz com a bênção que recebeu do duque. Aquele ano, o ducado de Camberg registrou a maior taxa de natalidade da história. O presente não intencional criado por um pequeno erro de alguém, mais tarde levaria a um enorme efeito borboleta. Mas ainda é uma história de um futuro distante. Quanto a Louis e seus companheiros que deixaram o ducado, eles ainda estavam viajando. Tentando voltar para casa, os gêmeos estavam aproveitando a viagem e Louis os lembrou que eles precisavam viajar por pelo menos 10 anos. Os gêmeos então pularam de felicidade e estavam dispostos a viajar até 100 anos. Por causa de seu comportamento infantil, Louis ficou estressado. Então, Finn o motivou a permanecer forte. Louis não pode negar o fato de que eles perderam muito tempo no ducado, se situações inesperadas como essa continuarem acontecendo. Ele acredita que a jornada só será mais longa. Para minimizar o tempo de viagem, eles precisam de informações para atravessar rapidamente o continente. Mas não há solução imediata para eles neste momento. Enquanto caminhavam, Kenny perguntou de repente por que eles nunca cruzaram caminhos com monstros. Khan também entrou na conversa dizendo que estava confiante em capturar monstros. Louis então disse a eles que havia 3 dragões por perto emitindo um cheiro forte. Então não haveria qualquer possibilidade de que um monstro se atrevesse a se aproximar deles. Os gêmeos se cheiraram e disseram a Louis que não sentiam cheiro algum. Eles também perguntaram se poderiam passar para os bandidos. E Louis respondeu com uma visão clara em todas as direções, e nada além de neve, até onde a vista alcança. Mesmo que houvesse bandidos,
De onde eles viriam? A menos que bandidos brotem repentinamente do chão. Depois de dizer isso, 3 bandidos pularam atrás dele. Esses bandidos, então, ordenaram que não se mexessem e entregassem tudo o que tinham. Os gêmeos ficaram felizes ao ver bandidos. Exatamente como Louis disse. Louis viu os bandidos e ficou chocado porque não conseguia acreditar que bandidos realmente apareceriam neste lugar. O bandido com tapa-olho percebe algo. De repente, ele bateu no homem que estava ao lado dele e disse que as pessoas na frente deles eram apenas crianças. Fiquei preso na neve fria o dia todo, só vou pegar esses pirralhos. O que nós vamos fazer agora? Ele perguntou. O outro homem, então, respondeu que essas crianças na frente deles poderiam ser de uma família decente. Então ele sugeriu levá-las e exigir dinheiro. O homem do tapa-olho pensa primeiro e concorda. Depois manda seus companheiros pegarem as crianças e amarrá-las. Os 2 homens pararam de repente, pois Louis perguntou se eles não sentiam algo estranho. O homem perguntou-lhe do que ele estava falando. Existem apenas 3 crianças no meio do nada, sem tutores. Não ficaria muito desconfortável se você estivesse no meu lugar, disse Louis. O homem pensou que ele estava insinuando que havia adultos por perto, mas Louis disse que não. O homem então perguntou por que ele diria tal coisa, mas Louis disse-lhes para pensarem por um momento. Finn então sussurrou para ele perguntando o que eles deveriam fazer. Esses caras certamente saquearam tesouros, certo? Deveríamos saquear tudo sem deixar nada para trás. Louis respondeu. Khan e Kenny então pediram a Louis para brincar novamente, junto com os tios na frente deles. Louis suspirou porque não gostou da ideia. Mas então percebeu que é mais lucrativo ler as bases desses homens. O homem com tapa-olho perguntou então a seus 2 companheiros por que eles estavam parados sem expressão. Ele ordenou mais uma vez que agarrassem as crianças imediatamente. Mas, quando olhou para as crianças, ficou confuso ao ver o que estava no moinho levantar os braços. Vai se render, seguirei você em silêncio, disse Louis. E os 3 homens estavam em branco. Louis então pediu que não machucassem nenhum deles. Os 3 homens concordaram com Louis e trouxeram as 3 crianças com eles. Em vez de se preocuparem, os gêmeos se acalmaram e até falaram enquanto se dirigiam. Um homem percebeu algo suspeito neles. Então contou ao homem com tapa-olho o que sentia. Ele explica que crianças sequestradas não deveriam ficar relaxadas como esses 3 agora. Para ele, as crianças pareciam estar passeando sem nenhum perigo. O homem do tapa-olho disse então que eles só precisavam lucrar com essas crianças, seja através de resgate ou vendendo-as como escravas. Depois de alguns minutos de caminhar, o gordo declarou que finalmente haviam chegado. Louis ficou chocado ao ver o lugar robusto. Os gêmeos ao mesmo tempo estavam entusiasmados para explorar outro lugar. Ao entrar, Louis observou os arredores e percebeu que o intricado artesanato estava no nível que ele só tinha visto na propriedade de seu pai. Então ele se perguntou se aquele lugar era realmente o esconderijo da banda. Nosso esconderijo não é legal? Tudo isso foi feito pelo nosso chefe, o homem gordo disse com orgulho. Louis então perguntou quem era o chefe deles, e o gordo estava prestes a dizer isso. Mas o homem com tapa-olho bateu com a cabeça. Por que você está falando descuidadamente? E se essas crianças forem a algum lugar e falarem sobre isso? O homem do tapa-olho disse com raiva enquanto o agarrava o homem gordo pelo colarinho. O gordo, então, pede desculpas a ele e o tapa-olho ordena que ele pegue as crianças e as coloque na prisão. O gordo seguiu a ordem e prendeu as crianças. O gordo então sai da prisão e os 3 se certificam de que não há ninguém por perto. Louis então permitiu que Finn saísse e Finn respira profundamente. Louis
Então ordenou que ela fosse em busca de qualquer coisa que valesse a pena saquear. Finn imediatamente voou para longe, e como as crianças estavam na prisão, os gêmeos ficaram entediados e perguntaram a Louis se eles poderiam sair. Mas então Louis disse a eles que não deveriam, e apenas esperou que Finn voltasse, e se divertiria mais tarde. Ele estava sorrindo uniformemente, pensando que conseguiria muitos tesouros dessa banda, que é base. Ao mesmo tempo, na outra área da base desta banda, havia um ferreiro forjando uma arma, mas ficou perturbado quando um homem veio avisar que eles estavam de volta. Acontece que esse ferreiro era Pablo, o líder da banda do Machado de Sangue. Pablo, então, perguntou ao homem do tapa-olho se eles tinham muito saque. E o homem do tapa-olho respondeu que não era muito por causa dos monstros correndo soltos e assustando os viajantes. Ele então sorriu e disse: "A Pablo, para não se preocupar, pois eles ainda trazem algo útil." Ele relatou que eles sequestraram 3 crianças que andavam pelas ruas, que ele acredita serem de famílias bastante ricas. Ele sugeriu que Pablo lucrasse com essas crianças, pedindo resgate ou vendendo-as como escravas. Pablo riu muito alto e disse: "Bom, muito bem." Ele então abriu o caminho para encontrar as crianças que ainda estavam na prisão. Nessa hora, as crianças já haviam adormecido. Louis abriu lentamente os olhos ao ouvir alguém chegando. Ele então viu o chefe dos bandidos, que é Pablo, e Pablo então concordou que as 3 crianças realmente parecem tão decentes. Uma coisa que Louis notou foi que Pablo parecia ser forte. Ele conclui que Pablo deve estar aqui pelo menos 3 ou mais. E para ele, Pablo não parece o tipo de pessoa que fica abandonado em um lugar como esse enquanto Pablo encara as crianças. Ele sente algo estranho. De repente, ele viu um par de olhos acima de Louis, o que o assustou. Louis ficou confuso com a reação de Pablo, e então sorriu ao perceber algo. Ele ligou para Pablo chamando-o de tio corpulento. Pablo pergunta se ele está se referindo a ele, e Louis então responde que não há outro tio corpulento além dele. Dentro, Louis então pergunta o nome de Pablo, o que irrita o tapa-olho, já que ele não gosta de como Louis age de forma desrespeitosa com seu chefe. Mas então, para sua surpresa, Pablo disse seu nome. O homem do tapa-olho perguntou a Pablo por que ele estava agindo de maneira diferente, e Pablo estava tremendo. Ao responder que de repente sentiu calafrios e poderia estar pegando um resfriado. Ainda o homem do tapa-olho estava confuso, então não conseguia acreditar que o chefe deles agiria assim. Louis ao mesmo tempo riu, pensando que Pablo mordeu a isca. Pablo se afastou de repente, dizendo ao homem do tapa-olho para cuidar das crianças, enquanto ele iria descansar um pouco. Pablo se assustou no momento em que Louis disse: "Já saindo? Tudo bem? Tome cuidado." Até mais. Pablo ficou com muito medo e fugiu da prisão. O tapa-olho também correu e ao mesmo tempo Finn voltou para a prisão e viu os 2 fugindo. Ela então se reportou a Louis e disse que o armazém e tudo mais estavam vazios. E em vez de tesouros, ela acredita que os bandidos podem morrer de fome. Louis ficou tão irritado que parecia que eles pisaram na merda sabendo que esses bandidos estavam sem um tostão. Ele então mencionou de repente que os humanos eram a verdadeira riqueza desde os tempos antigos. Finn perguntou o que ele queria dizer, mas Louis não explicou nada. Louis então ordenou que Finn cuidasse dos gêmeos enquanto ele estivesse fora por um momento. Finn não concordou com ele e quis acompanhá-lo. Mas então, ele disse que os gêmeos poderiam causar problemas quando acordassem. Então, Finn deveria estar com eles para evitá-los. Finn ficou triste.
Mas ela não teve escolha, a não ser seguir Louis. Louis então agarra as grades da prisão e a dobra facilmente. Ele então sai e fala: "Então agora vamos pegar alguns idiotas." Por outro lado, voltou para seu quarto e descansou no sofá. Ele se sentiu aliviado depois de se afastar de Louis. Ele estava se perguntando sobre a identidade de Louis, já que nunca se sentiu estranho assim antes. Ele se sente como se estivesse enfrentando um monstro imbatível bem na sua frente, e todo seu corpo fica paralisado. Ele então se acalmou e disse que uma simples criança não poderia assustá-lo de repente. Ele riu e disse que deve ter perdido o toque depois de descansar por muito tempo. Louis, de repente, veio e perguntou o que havia de tão engraçado. Pablo gritou em vez disso. Louis então dispensou-o e disse que eles se encontrariam novamente. Pablo então perguntou como ele escapou da prisão e Louis respondeu diretamente que ele simplesmente saiu. Pablo se aproximou de Louis, mas apenas para pegar sua arma, e disse a Louis para não se aproximar dele. Louis então entrou no quarto de Pablo e percebeu que Pablo tinha um lugar agradável para descansar. "Não sei como você sai, mas vou fechar os olhos só uma vez. Então vai embora agora mesmo", Pablo afirmou. "E se eu não fizer isso?" O que irritou Pablo e disse que ele não tinha escolha, a não ser vencer Louis até ele ir embora, mas não quer. "Louis não vai embora. Você sabe. Tente me bater. Tente", Louis disse corajosamente. Pablo então balançou a arma com toda a força e percebeu que estava apenas com raiva, e acabou balançando com força. Ele queria voltar atrás, mas sabia que era tarde demais. Mas ele não era nada culpado, sabendo que foi Louis quem o provocou primeiro. De repente, sua arma parou, e sua mão, de repente, parou de se mover sozinha. Louis permaneceu parado na frente dele enquanto ele estava confuso sobre o que estava acontecendo. Louis sorriu provocativamente e perguntou o que havia de errado. E também o lembrou que deveria bater nele. "Você é apenas um grande molenga apesar do seu tamanho?" "Ha!" ele acrescentou. E desta vez Pablo estava cheio de raiva e brandiu a arma pela segunda vez. Louis ficou parado e até sorriu, surpreendentemente. Pablo não acertou Louis. Então ele tentou várias vezes. Mas a mesma coisa aconteceu até que ele se sentiu cansado. Ele largou a arma no chão, deitou-se e ofegou pesadamente. Louis e depois perguntou a Pablo se ele já havia terminado. Pablo então perguntou a Louis quem ele realmente era. E Louis então disse que Pablo já sabia a resposta, mas apenas negou. Mas então Pablo ficou confuso. A discussão deles foi interrompida quando Louis ouviu Finn ligando para ele. Finn estava em pânico quando ela relatou que os gêmeos estavam causando estragos, dizendo que estavam entediados. Ela também ficou desapontada consigo mesma, pois não conseguiu impedir as crianças sozinha. Desta vez, Pablo ficou pasmo ao ver uma fada. Finn também olha para ele e se aproxima dele. Ela se sente estranha e Pablo pergunta por quê. De acordo com Finn, Pablo definitivamente cheira a anão, mas seu tamanho é mais parecido com o de um orc. Louis então disse que Pablo é meio anão e provavelmente nasceu entre um humano e um anão. Finn ficou intrigado e perguntou a Louis como Pablo era muito maior que um humanoide. "Eu não sei sobre isso, já é fascinante como é." Os dois então ouviram Pablo perguntando como ele poderia ser meio anão. "Eu te disse, não foi? Aposto que você já sabe quem eu sou." Louis atendeu e estava ordenando a Pablo que tentasse se lembrar. Pablo ficou intrigado por um momento, até se lembrar de algo. Naquela época, seu pai estava forjando uma arma enquanto ele estava atrás
seu pai lhe disse que há algo que eles, como anões, devem ter em mente. Se eles conhecerem alguém no futuro e suas pernas tremerem ou seu corpo tremer, e ele sentir uma necessidade desconfortável de obedecê-los, ele terá que fugir sem olhar para trás. Dessa vez, Pablo ficou confuso. Seu pai então o informou que ele não é um anão puro. Talvez ele consiga se libertar dos laços de sangue. Mas, enquanto Pablo herdar uma parte de seu sangue, Pablo nunca poderá estar completamente livre dos laços de sangue. E se tal situação surgir, Pablo deverá fugir. Pablo então perguntou o que aconteceria se ele não conseguisse fugir. E o pai dele então disse que se ele estiver em uma situação em que não possa fugir, então ele deve fazer o que eles dizem seu pai. Agarrou seu ombro e o lembrou mais uma vez de fugir. Caso encontrasse tal ser, ele disse que Pablo nasceu com meio sangue humano e acredita que seu filho não é um completo idiota. Pablo perguntou o que exatamente aqueles seres estavam fazendo. Seu pai cobriu a boca e disse que os ouvidos desses seres estão sempre abertos. Então ele nunca deveria usar a boca descuidadamente em lugar nenhum. Seu pai também disse naquele dia a que seres ele se referia. Atualmente, Pablo percebe que esse garoto bem na sua frente é um dragão. Louis sorriu para ele e disse que ele estava certo.